A gente tem hoje aqui no LabTrad a companhia da Yara. A Yara Toledo é fotógrafa, a Yara é linguista, ela é doutoranda em Linguística Aplicada pela PUC de São Paulo, está agora nos Estados Unidos fazendo parte do doutorado sanduíche dela. A Yara é dona de pet, tem uma coleção de gatos incríveis, né? Filhos, muitos gatinhos. E a Yara, além de tudo que eu falei, né, gente, doutoranda, linguista, ela também é tradutora. Então, ela vai falar um pouquinho para a gente sobre essa experiência de traduzir sempre, né, Yara? Porque lá na Plural, na sua empresa de aulas, de escola, você também oferece serviços de tradução, né? Sim, então, a gente acompanha, a gente tem um time de profissionais assim, por causa do doutorado, eu estou mais no acompanhamento, na administração desse time, do que realmente a mão na massa, mas eu tô louca para voltar, adoro fazer tradução. É verdade, pegar mais coisas, né? Então, ó, eu vou começar, Yara, agradecendo muito por você ter aceitado o convite, para você doar esse tempo para a gente, para você estar aqui falando, trocar as experiências que você tem na área de tradução com a gente. Obrigada, tá? Nossa, muito eu que obrigada agradeço mesmo. o convite. Você quer falar um pouquinho de você, Yara, da tua experiência, das tuas coisas, além dessas que eu disse? Acho que foi bem completa a sua introdução, adorei o fotógrafo de pé e etc. Eu acho que é interessante isso, assim, voltando um pouco para as pessoas que estão, né, estudando para ser tradutores, eu acho que isso é uma coisa que acaba sendo muito relevante para a prática da tradução, né? Você explorar esses seus interesses e você ter a especialidade. Já estou dando spoiler da minha apresentação, né? Mas assim, ter os seus interesses como especializações de traduções que você pode fazer. Então, assim, eu tenho, vamos dizer assim, um vocabulário referente à fotografia e um interesse nessa área que pode me fazer uma tradutora diferenciada nessa área. Porque eu sei, eu leio, eu estudo em ambas línguas, as línguas que eu traduzo. Então, assim, é legal essa sua tradução, essa introdução, Simone, porque é uma coisa, inclusive, se não me engano, é uma coisa que você falou na sua tese, né? Que a gente precisa dessa especialização, né? Então, e se a gente consegue se especializar em coisas que são relevantes, que são interessantes para a gente, meio que a vida, né? Eu gosto de chamar isso, Yara, de rolê aleatório. Rolê aleatório? O rolê aleatório é meio que, eu gosto de fotografia, aí eu me dedico, tenho um hobby, e você vai escolhendo outras coisas que você gosta, que parecem aleatórias, mas depois viram úteis no nosso dia a dia de tradução, né? Sim. Que tipo, nossa, já ouvi falar disso já conhece isso aqui já vi. Então, a gente navegando por áreas que, sei lá, eu acho igual participar de clube de leitura, né? Você se força a ler coisas que você não escolheria, que você não compraria, mas você está lá discutindo um livro que todo mundo escolheu, tipo, que livro é esse? Por que eu estou lendo isso? Aí eu falo, é do clube, me abre para outras coisas, né? Que é esse rolê aleatório, fazer, né, fotografia, assim, que é tipo um hobby, mas que depois se volta, né, para... Essa curiosidade que ela cada vez mais nos diferencia das máquinas, né? Que cada vez mais faz com que a gente tenha o aprender pelo aprender. E isso, que nem você falando, lá na frente, você se especializa que aí portas se abrem para você por causa dessa especialização, né? Desse rolê aleatório. É isso mesmo. Tá bom, Yara, quando você estiver pronta, você já pode começar, tá? Beleza, pode vou compartilhar compartilhar sua minha tela tela. aqui. Tá bom. Certo, deixa eu ver. Peraí. E peraí que eu vou precisar achar a preferência, porque eu não estou conseguindo compartilhar a tela, porque ela está sendo gravada. Quer que eu coloque?
Pode ser. Será? Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar de novo aqui. Será que você precisa de permissão? Acho que você... Deixa eu ver. Qualquer um pode... Ver em configurações. Cancelamento, ruído, gerais, legendas, reações, áudio. Aqui, acho que eu já resolvi o problema aqui. Deu? Referência Deixa eu ver se eu colocar em Yara. Posso colocar adicionar como coorganizador. Pronto. Acho que você ganha mais permissões. Acho que agora foi. Ih, não, mas eu compartilhei errado. Um minutinho. A gente está se vendo. É. Sorry. Peraí. Agora sim. Foi? Acho que é melhor você compartilhar comigo a apresentação para mim, Para Simone. você, peraí, vou fazer isso. Peraí, deixa eu abrir o slide aqui. Porque eu estou com duas telas, aí eu vou downloads. Vou abrir no formato apresentação. Pronto. Habilitar. Vou compartilhar a tela aqui. Pronto. Mas não está indo, tá? Ah, agora sim. Agora tá. Dispensar. Botar assim e em formato de apresentação. Então. Ok. Foi? Para mim foi. Foi para vocês? Tudo certo, gente? Sim. Tá. Certo. Então vamos começar. Você vai clicando para mim aí, né, Simone? Isso, só me fala. Eu vou passando. Então, primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer a Simone, né, os organizadores do LabTrad pela a oportunidade de estar aqui falando de uma coisa que eu gosto muito, que é a tradução. E o meu tópico hoje é a abordagem híbridas para a tradução, integrando o conhecimento humano com ferramentas de inteligência artificial. Pode mudar para mim? Se vocês colocarem a tela inteira, fica um pouco melhor para a gente. Na parte de apresentações. Para mim estava aparecendo a tela inteira. Por isso que eu achei que estava funcionando. Vê se... Peraí. Apresentações de slide. Porque acho que eu estou com duas telas. Mas mesmo talvez... assim dá para seguir, sem problema. Peraí. Assim. Porque eu acho que eu estou compartilhando a tela errada, porque na minha está aparecendo a tela certa, sabe? Peraí. Deixa eu botar compartilhar. Peraí, vou parar. Eu vou compartilhar a tela inteira. Que aí, ó, entire screen. Vou botar essa screen, pronto. Aí aqui eu vou botar o slide e aqui eu vou botar em formato de apresentação. Vê se agora foi. Agora tá. Tá com a página toda? Não? Não, né? Ainda tá do mesmo jeito. Não, tava. Da última vez estava. Ah, tava? Sim. Ok. Então, vou apertar de novo. Então, deu certo, né? Mas eu não estou ouvindo a Yara. Yara, você está falando? Ela tá mutada. Yara está no mudo. Opa. Aí eu tirei porque eu não estava te ouvindo.
Ai, socorro. Voltei. Tá. Fala, Yara, para ver se eu vou te ouvir. Meu Deus, gente, não quer ficar no modo tela inteira. Ah! Além de móvel é implacável, gente. Meu Deus, por que não quer entrar? Tá. Vou voltar para o A slide gente 1. pode fazer, Era para eu estar com uma a gente tela pode só. fazer uma Tá. meditação. Vou fazer assim, Yara, eu vou botar o PDF. Eu salvei em formato PDF, aí eu vou abrir aqui o PDF, talvez ele fique melhor, ó, do que... Aí eu boto no formato assim. Pronto. Certo. Isso mesmo. Essa aqui, né? Isso, vamos que vamos. Então, a primeira coisa é a definição de o que é inteligência artificial, né? A inteligência artificial é a capacidade de máquinas realizar tarefas que geralmente humanos realizam, né? Como o aprendizado, raciocínio, resolução de problemas e etc, né? E a gente fala assim, poxa, mas isso é uma coisa super nova, nossa, inteligência... Não é tão nova assim, né? Se a gente passar para o próximo slide, a gente consegue ver que a inteligência artificial ela já faz parte do nosso mundo, já faz parte do nosso cotidiano, né? E passando para o próximo slide, né? A gente tem os assistentes virtuais, né? Que Alexa, Siri, Bixby, que ninguém usa, que é do Samsung, que é o Google Assistant, né? Que eles já fazem parte da nossa vida. Daí no próximo a gente tem essa parte de reconhecimento facial, no próximo slide, que é usado para você fazer login no seu banco, em sistemas de segurança, sistemas de portaria, né? O terceiro que a gente tem é os sistemas de recomendação, né? Todo mundo que já comprou na Amazon, já ouviu música no Spotify, já quis, né, alugar um apartamento no quinto andar, você tem essa rede que te mostra mais do que você já curtiu, já comprou, já ouviu, já assistiu, né? E também tem essa parte de veículos autônomos, né? Que é aquele veículo que basicamente dirige sem motorista, né? A empresa mais comum é a Tesla, né? E isso também utiliza a inteligência artificial para essa geolocalização. E outra coisa que é interessante também, que já está no nosso dia a dia, que é no próximo slide, é essa análise de sentimentos. Então, assim, por inteligência artificial, você consegue entender pelos comentários em rede social, pelos reviews de produtos, se a temperatura da resposta do cliente. Né? Isso é muito usado para a venda de produtos, obviamente, é usado muito em política. Né? Então, a gente costuma ver nas redes sociais coisas parecidas com que a gente curte, a gente gosta, a gente comenta, tem bastante de inteligência artificial nisso, né? E no próximo slide a gente vê que inteligência artificial é, na verdade, um termo guarda-chuva, né? Então eu tenho todas essas partes que são, né, machine learning, que trabalha com automação, deep learning, que é essa coisa de utilizar uma rede neural, que é neural justamente porque faz essa metáfora com o nosso cérebro, né, para o desenvolvimento de problemas, para o desenvolvimento de soluções para problemas, e o que concerne o tradutor é o que a gente vai mostrar no próximo slide, que essa faixinha que chama de inteligência artificial generativa, né? É generativa porque ela gera algum produto, né? Pode ser um texto, pode ser uma imagem, pode ser uma música, né? E uma das principais ferramentas que a gente usa hoje em dia, né, a mais famosa, é o ChatGPT, que inclusive está lançando uma próxima versão em breve e vai ser bem legal. Mas o que a gente tem que ter em mente no próximo slide, que é
esse é um esquema, é um slide em inglês até, mas eu só quero falar um pouquinho de como funciona isso, que você vê na primeira coluna, essa base de dados, esse big data, de onde as informações são tiradas, né? Que a inteligência artificial, né? Retira desse corpus enorme de informação e ele gera produtos, mas que são passados pela uma expertise humana para gerar uma coisa que seja vendável. Vamos falar de tradução, por exemplo. Então, assim, eu posso usar esse corpus imenso para eu colocar um texto no chat GPT? A professora Simone não vai gostar de ouvir isso, mas eu posso. E ele vai gerar um produto. Só que se você for no próximo slide, você vê que o importante a gente lembrar que eu tenho essa pessoa aqui no meio. E essa pessoa aqui no meio, ela vai ser decisiva para fazer com que esse produto que a máquina gerou seja uma coisa humanizada, seja uma coisa pronta para ser, vamos dizer, na tradução, vendida como uma tradução. E o ser humano, ele traz para essa mesa algumas coisas que ainda a gente não pode falar muito de futuro, porque, né, essa coisa da inteligência artificial, ela está mudando muito, né? Quem fala que sabe o que vai acontecer daqui a 5 anos está mentindo, basicamente está sendo muito otimista. Mas de qualquer forma, o ser humano ele traz para a mesa essa sensibilidade, né, de entender a cultura do idioma de partida, do idioma de chegada, de entender a criatividade para que aquele texto seja criado, seja feito, para entender que tem que ter uma adaptação, né, a parte ética também, né? Então, assim, a máquina é máquina. Você tem alguns parâmetros que, por exemplo, se você pedir algumas perguntas para o chat GPT, ele ainda te barra. Mas tem outras ferramentas de inteligência artificial generativa que ele não tem essa barreira da ética. A ética quem tem que colocar é a gente, né? Então, a gente tem a capacidade de gerenciar projetos, a capacidade de treinar tanto pessoas quanto máquinas. Então, isso é uma coisa que o tradutor humano traz para essa discussão, né? Então, vamos falar um pouquinho, antes de continuar falando sobre inteligência artificial na tradução, vamos fazer um passo atrás no próximo slide e trazer essa diferença, que talvez para alguns de vocês seja muito clara, para alguns talvez não tanto, da diferença de tradução assistida por computador, que são, né, em inglês, Computer Assisted Translation, e tradução automática, né, que em inglês é chamado Machine Translation, né? Então, se a gente trabalhar a parte, no próximo slide, a tradução assistida por computador, a CAT, ela é um processo de conversão de um idioma para o outro, é uma tradução com o uso de software que auxilia tradutores humanos no processo de tradução e faz com que esse processo de tradução seja mais eficiente e preciso, né? E no próximo slide, eu acho que a maioria de vocês já ouviram falar dessas ferramentas essas CAT tools, essas ferramentas de tradução assistidas por computador, né? A que eu uso, não estou fazendo propaganda, só a que eu uso é a MemoQ, gosto muito. Eu acho que nem a Simone falou, que hoje em dia, para você ser um tradutor competitivo, você tem que escolher a que você quer usar, né? Algumas elas oferecem versões gratuitas, versões online. Então, assim, para quem está começando, é legal baixar a versão gratuita de todas, entender qual que você gosta mais e escolher uma, né? Então, no próximo slide, eu vou começar a falar das características, dos componentes dessas ferramentas de tradução assistida por computador. A primeira é a memória de tradução, ou Translation Memory, né, que é basicamente um armazenamento de segmentos de texto que você traduziu.
No próximo slide eu tenho um print da tela do MemoQ. Se você for ver, né, na coluna da esquerda, você tem Translation Memory, e tem vários segmentos aí, que aí é uma construção do tradutor. Então, assim, eu posso ter translation memories de acordo com o meu cliente, de acordo com a minha área de atuação, né? Eu gosto muito, na minha prática de tradução, de fazer uma memória de tradução por cliente. Por quê? Porque mesmo assim, vamos dizer, eu estou traduzindo o mesmo texto, eu estou traduzindo um texto de engenharia, mas um cliente ele vai ter algumas escolhas tradutórias que podem ser diferentes de um outro cliente, porque não tem só a ver com a parte de, o que o dicionário falou. Eu tenho um cliente de tradução de engenharia que ele quer o termo X, não o Y, por uma questão de marketing, para ele se diferenciar dos outros produtos parecidos no mercado. Né? Então, o que eu faço? Eu, como tradutor, eu vou pescando esses termos, vou fazendo esses pares e vou colocando nessas memórias, né? O próximo slide, ele fala da parte de gerenciamento de terminologia. Então, ao mesmo tempo que eu faço esse glossário, eu faço essa memória de tradução, eu posso fazer um glossário também, que está exemplificado no próximo slide. Então, no MemoQ, esse glossário chama Term-Base, e a diferença é que é como um glossário mesmo. Eu sei que muita gente faz, por exemplo, no Excel, né, que não só você tem a tradução, mas você pode popular esse glossário com definições e até com fotos, com imagens. Por exemplo, você traduz muita coisa relacionada a peças de automotoras, você pode ter a peça lá para você fazer essa conexão mais rápido, não ter que procurar no Google toda vez que você esqueceu como é que era a tradução daquela peça específica, né? Então, a próxima ferramenta, o próximo componente da memória das CAT Tools é uma coisa que chama ferramenta de alinhamento. Isso eu tenho que falar que eu demorei para descobrir que isso existia, e depois foi, assim, a melhor coisa da minha vida. Porque vamos dizer que você resolveu começar a usar CAT Tools agora, mas você já fez 20 traduções para certo cliente. Então, essas traduções estão lá, guardadas no seu computador, sei lá, em Word ou em Excel e tudo mais. Você pode colocar esse banco de dados na sua CAT Tool. Acho que tem um exemplo no próximo slide, né? E essa ferramenta de tradução, ela vai fazer o matching dessas traduções que você já fez para alimentar sua memória de tradução. Então, assim, é muito legal também, né? O próximo componente da ferramenta de tradução, de ferramenta de CAT Tool, desculpa, é essa coisa da divisão e reunião de segmentos, que no próximo slide a gente vê basicamente como que é o interface que você usa. Né? Há diferenças, se você fala do Trados ou de outras ferramentas, mas é mais ou menos assim, você tem de um lado, né, do lado esquerdo, o seu texto no idioma de origem, né, e ele já é automaticamente dividido em parágrafos, em segmentos que fazem sentido tradutório, e você tem do lado direito a tradução. E se você perceber lá nessa parte que tem as porcentagens, mais do lado direito ainda, isso é sua memória de tradução, sugerindo traduções para cada segmento. Né? Então, assim, é muito legal, ágil, se já é o 10º trabalho que você faz do mesmo cliente, essa memória de tradução está super populosa, então, assim, facilita, agiliza o trabalho, né? Então, isso a gente tem que levar em consideração, né? E o último componente das ferramentas de tradução assistida por computador que eu quero falar é o controle de qualidade.
Quando você termina a sua tradução, você clica o botão de controle de qualidade e você vai ver a tela que eu vou mostrar a seguir. Né, que essa tela vai te dar todos os erros, né? Coisa assim, tipo, nossa, no idioma de origem, essa palavra estava com letra maiúscula, agora está com letra minúscula. Então, esse número sei lá, é 285, mas está 258 na sua tradução. Né? Isso já é muitas vezes resolvido na pré-tradução, nessa coisa de números, mas qualquer coisa que escapou, ele mostra para você aí. E não é tudo que você vai aceitar, não é tudo que é realmente erro. Às vezes é uma opção sua como tradutor. Então, assim, na minha memória de tradução, eu traduzi sleeve como manga de camisa, sei lá. Poxa, mas eu estou falando de um equipamento eletrônico que sleeve, na verdade, é uma capa de um equipamento. Então, eu falo, olha, geralmente você traduz sleeve como manga. Você fez outra escolha aqui, tá certo? E aí é uma interação você com essa máquina para falar, não, é isso mesmo que eu quis. Deixa assim mesmo. Eu estou fazendo uma visão geral para que convido todo mundo a participar do workshop de Cat Tools do Labtrade. Do Labtrade, porque isso realmente é muito legal saber e é muito legal saber utilizar. Né? No próximo slide, eu vou fazer um sumário dos benefícios, das vantagens de se utilizar a Cat Tool. Né? Primeiro é a consistência. Então, assim, se você traduzir o sleeve como manga, porque você está falando de vestiário, tá lá na sua memória de tradução, todos os sleeves daquele texto vão ser manga, a não ser que você escolha o contrário. Eficiência, aumenta a velocidade do processo de tradução, aumenta a sua velocidade de resposta, de entrega. Todo mundo sabe que tradução é sempre urgente, tradução é sempre para ontem. Né? Então, é uma coisa que ajuda. Essa coisa de falar, não, eu vou começar de uma página em branco do Word, é legal, assim, é uma coisa, assim, tipo, é uma arte, né? Mas, para você ser competitivo no mercado de tradução, tem que usar. Tem que saber que a eficiência é um ponto importante junto com a sua precisão na hora de tradução, né? Outra coisa legal da Cat Tool é a colaboração. Então, assim, você tem um jeito de se conectar com a agência de tradução que está te contratando, com diferentes tradutores para fazer trabalhos maiores, e essa consistência e essa eficiência, ela é compartilhada com todos os colegas do processo. E a precisão, né, que eu acho isso muito legal. A gente consegue entender quem não usa Cat Tools para traduzir, quando a gente acha erro, tipo, o telefone está errado, ou então, assim, o nome da pessoa está errado, sabe? Algumas coisas assim que essas ferramentas, elas já te traduzem automaticamente. Então, assim, você não vai ter que lidar com número. Não tem que lidar, tipo, mas era 258 ou 285, deixa eu lá ver de novo. Não tem. Se você conseguir fazer errado lá na última etapa, que é a quality control, né, o controle de qualidade, vai mostrar. Então, essas são todas os benefícios de usar a Cat Tool. Mas, se vocês perceberem, tudo isso, quem está no comando, quem está alimentando esse glossário, quem está alimentando essa memória de tradução, é você, tradutor. Então, assim, eu estou no comando, eu sei, porque eu sou especialista em fotografia, estou fazendo tradução de fotografia, eu sou especialista em tradução legal, que esse é o melhor termo para essa tradução nesse contexto. E eu vou colocar, né, algumas pessoas, só para terminar essa parte sobre Cat Tools, algumas pessoas, elas têm um pouco de resistência a usar o Cat Tool, porque, primeiro, tem uma curva de aprendizagem, né, você traduz em blocos, você não traduz em linhas contínuas, e também que no começo você tem que alimentar
essa memória de tradução. Então, assim, você está traduzindo, você viu um termo que é diferente, que você teve que procurar, que você não vai querer procurar de novo quando você esquecer lá para frente, você tem que parear o termo. Ah, você viu um termo que não tem problema para traduzir, mas é muito frequente, parei esse termo, né? Eu, por exemplo, eu tenho termo que para eu lembrar a tradução, assim, eu sei o que é, eu sei como é que usa, eu sei tudo, mas assim, por exemplo, para mim é a palavra approach. Toda vez que eu vou falar, não, mas como é que é approach em português? Eu falo, approach, né? E a palavra não me vem. Então, esse é um termo que com certeza está na minha memória de tradução, porque a memória daqui é limitada. Então, assim, sou eu, tradutor, que vou alimentar essa ferramenta. E essa ferramenta, quanto mais alimentada, mais ela me devolve eficiência. Né? Agora, no próximo slide, eu estou falando da outra parte, né? Já pode passar para o próximo, né? Que é a tradução automática. Né? A tradução automática é aquela tradução sem a intervenção humana. É botar lá no Google e apertar um Enter, basicamente. Né? E vamos voltar para o próximo slide, que a gente voltou àquele quadro, né? Quando eu falo de tradução automática, eu estou falando dessa parte aqui, ó, no próximo slide. Essa parte da geração automática do conteúdo usando ChatGPT, o Google Translate, usando o DeepL, né? É isso aqui. Mas se vocês lembrarem, acho que eu vou ter que voltar para o slide anterior, rapidinho, Simone. Ainda tem a pessoa lá no meio. Então, assim, não é que, meu Deus, eu estou traindo os tradutores do mundo se eu usar o ChatGPT para fazer minha tradução. Não. O que você está dando um tiro grande no pé é que você achar que só aquela faixazinha é o produto final. Não é. Né? Esse produto, ele vai te ajudar, ele vai evitar que você passe horas teclando, você vai evitar que você tenha ler de teclar todas as palavras da sua tradução. Só que esse produto, ele tem que passar pela pessoa para virar o produto final. Né? Agora, voltando a esses tipos de tradução automática, né? Que também a gente fala, nossa, ChatGPT acabou de acontecer. Não, isso já existe faz muito tempo. Né? Então, assim, eu tenho alguns tipos de tradução automática, né? Que tradução automática baseada em regras, ou Rule-Based Machine Translation. Depois eu tenho tradução automática baseada em corpos, ou examples, às vezes, né? Corpus-Based Machine Translation, ou Example-Based Machine Translation. Daí eu tenho tradução automática baseada em estatísticas, né? Statistical Based Machine Translation. Esse faltou o M lá. Mas, e aí eu tenho, né, porque todo mundo fala hoje em dia que tem a metáfora com o cérebro, né, que é a tradução automática neural, Neural Machine Translation. E isso não é que, vou escolher qual usar, né? No próximo slide, você vê que, na verdade, é uma evolução, né? Quando eu falo de tradução automática baseada em regras, eu estou falando de uma tradução, tipo, não sei se tem gente assim ainda na cidade aqui, Simone, mas lembra do Babelfish, do Yahoo? Sim. No fim de 90, acho que 97 que ele foi lançado. Então, a tradução era baseada nas regras gramaticais, na sintaxe, e só. Né? E aí essa coisa foi evoluindo. Daí as pessoas... É interessante notar que o conhecimento da tecnologia e o conhecimento de como línguas funcionam cresceram juntos. Então, assim, quando a gente fala de aprender idiomas, lá em 1950, era aprender regra gramatical. Né? E aí depois a gente fala, poxa, mas contexto acho que vale a pena entender, né? Que muda um pouco, etc. Né? Então, e hoje em dia, a gente está nesse topo, né? Aqui, um minutinho. Ai, desculpa, estava tossindo. Que é a tradução neural, né? Que eu não falei da estatística, né? Tipo assim,
voltar um pouquinho, né? Então, a tradução automática baseada em estatística foi a primeira vez que assim, a gente, com cálculos estatísticos em cima de um corpus enorme, eu consigo prever qual é a próxima palavra, qual é a tradução mais usada, né? E assim, a tradução neural, mais ainda, né? E assim, essa tradução neural, ela faz a conexão com um corpus muito maior e prevê sequências mais longas de palavras por causa disso, né? Então, e no próximo slide, eu tenho as ferramentas mais comuns, não são as únicas, mas são as mais comuns hoje em dia, né? Que é o Amazon Translate, o Microsoft Translator, o API do Google Translate, que não é a mesma coisa do site, é um outro que é parte do Google Cloud, né? E o DeepL, né? Eu acho que como a gente está usando o PDF, no próximo slide eu fiz meio que um vídeo rapidinho de como o DeepL funciona, mas acho que não vai dar para ver. Não dá, Não. Mas espera que eu abro outro. Mas não tem problema não. Basicamente, depois vocês entram, que é muito legal, porque você coloca um texto lá, em menos de um segundo o texto está traduzido, e você pode clicar nas palavras e procurando, né, e fazendo a sintonia fina da tradução. Eu gosto muito de usar o DeepL para traduzir, não tipo colocar lá, pegar o texto e ir embora, mas assim, sabe quando você vai traduzindo e assim, você fala, nossa, tá, essa tradução é legal, mas existe um jeito mais legal de falar? Só que eu não tô lembrando. Então, esse DeepL é ótimo para isso. Você clica onde você quer mudar e ele dá tipo um monte de opções. Você clica numa palavra do texto de partida, você tem um dicionário embaixo. Mas assim, eu preciso estar na rédea. Eu preciso falar, não, mas essa tradução é mais legal. Por quê? Porque o contexto está pedindo isso. A minha experiência de tradutor me fala que isso daqui é mais legal, é mais natural, é mais assim, com o tipo de mais condizente com o tipo de mensagem que eu quero passar na minha tradução, né? Então, daí no próximo slide, Simone, é a pergunta de milhões, né? Então, mas o que eu escolho, né? Cat Tools, né? A tradução assistida por computador ou tradução automática, né? Machine Translation, né? E antes de falar a resposta, vamos falar um pouquinho das diferenças, né? No próximo slide, eu tenho a ver com a velocidade, né? As Cat Tools, elas vão deixar o seu trabalho muito mais otimizado, muito mais rápido. Quanto mais você alimentar a sua memória de tradução, mais eficiente vai ser o seu processo. Não tem comparação com, sei lá, pegar e abrir um Word e começar a digitar todo o texto. Em contrapartida, a tradução automática, ela funciona em segundos. Você põe lá, saiu o texto. Mas ela requer uma revisão maior. Ela requer que você não caia nas armadilhas. Não é porque o chat GPT falou que é verdade que você vai acreditar que é verdade necessariamente. Mas, assim, é uma revisão. Então, assim, o tempo de revisão de um texto traduzido por máquina pode ser maior. Principalmente se você quiser realmente fazer com que esse texto de final seja o mais natural possível, né? O próximo ponto que a gente vai falar é especialização. Eu acho que esse é um grande ponto, porque, que nem a gente falou das Cat Tools, a memória de tradução do seu cliente é super especializada. Né? É a voz do seu cliente que você está colocando lá. Então, e principalmente se você tem um diálogo legal com o cliente, você consegue fazer a sintonia assim de você realmente passar exatamente o que o seu cliente quer na tradução. Em contrapartida, a sua tradução automática, uma coisa que a gente tem que lembrar é que, assim,
vamos falar do ChatGPT, mas eu falo de todas, né? Ela não tem especialização. Ela não é separada por registros. Então, ela não vai saber. Assim, eu estou exagerando, mas não vai saber se, por exemplo, a manga que você está traduzindo é a manga camisa, é a manga fruta, ou é um sleeve de algum equipamento eletrônico. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, inclusive, tem alguns casos, né, que, por exemplo, o ChatGPT, ele utiliza palavras e utiliza expressões que elas soam estranhas. Assim, até hoje, me corrija se eu estiver errada, Simone, mas até hoje não existe um software que pegue tradução mecânica do mesmo jeito que a gente consegue pegar plágio. Mas tem aquela sensação de estranheza, muitas vezes. Que nem a imagem gerada por computador, às vezes tem 6 dedos, sabe? Aquela coisa que você fala, nossa, mas tá meio torto, eu não estou sabendo exatamente o que está errado, mas essa imagem eu tenho certeza que foi gerada por inteligência artificial. Uhum. O texto tem a mesma coisa. Então, assim, confiar cegamente é complicado. Então, a gente tem que não cair nas armadilhas, porque é uma tentação muito grande, né? Apertei um botão, acabou. Né? Mas a gente tem que ficar ligado, porque é o nosso papel como tradutor deixar o texto natural no idioma de chegada, né? A próxima ponto que eu quero falar é a precisão, né? E aí também uma tradução assistida por computador, uma Cat Tool com uma memória muito boa, ela ajuda você não errar nas pequenas coisas, né? A tradução automática, no primeiro momento parece que está perfeito, mas existem pontos de precisão que você tem que olhar, não pode fechar os olhos também, né? E o último ponto, que também é um ponto importante para todo tradutor, não pula o fluxo de trabalho. O custo né, a gente sabe que algumas Cat Tools, que nem o Trados, o MemoQilo, eles são investimentos significativos, principalmente para a pessoa que está iniciando na tradução. Né? E, em contrapartida, algumas plataformas de machine translation, de tradução automática, elas são de graça, algumas são pagas, né? Mas um conselho... E tem algumas Cat Tools gratuitas online. Acho que a MateCat continua gratuita, não continua, Simone? Sim, mas agora camuflada com a tradução automática. Ela então não diz muito para a gente quando é que ela está só usando a minha memória, uma Cat Tool, ela não deixa claro. Ela mascara lá esse ambiente onde as duas coisas acontecem, sabe? Então, assim, você pode até usar esses dois ambientes, mas você tem que ter noção do que é seu, do que é do outro, né? Exato, Né? Muitas que funcionam no navegador fazem isso agora, sabe, Yara? Mascarando isso. Aí o trator incauto, inocente, cai na armadilha, parecendo que é dele, mas não é. Isso é um problema. Mas, assim, uma coisa para mitigar o custo que eu posso sugerir para vocês é encontrar um colega, né, que você confia, que você quer trabalhar junto no futuro, e dividir o custo dessa Cat Tool. Por exemplo, eu tenho... porque, por exemplo, eu posso falar do MemoQilo, traduz eu não sei, mas deve ser alguma coisa parecida. Eu posso instalar o MemoQilo em 2 computadores. Eu só vou precisar de um. Então, a minha colega, a minha amiga, né, a minha parceira de tradução, ela divide o custo comigo, ela tem o MemoQilo dela, eu tenho o MemoQilo meu. Em 2 computadores, né? Em 2 computadores, né? E, assim, o custo, ele é pago pela sua eficiência. Né? Então, você consegue fazer mais, você consegue trabalhar mais, e você consegue ganhar mais por isso. Então, é um ponto a se pensar, claro, principalmente se você está começando, mas vale a pena o investimento, principalmente dividido desse jeito, né? Então, no próximo slide, qual que é a resposta? O que eu escolho? A resposta vem no próximo, é a integração. Mas
como a Simone, a gente estava falando, a gente tem que saber o que é nosso, o que é tradução por inteligência artificial. Então, assim, eu vou mostrar esse quadro que eu coloquei aí é o quadro do MemoQ. Então, antes de você traduzir, você tem uma coisa que é a pré-tradução. Então, assim, essa pré-tradução, vamos pensar nela offline. Ela pega número, ela pega endereço, ela pega telefone, ela pega tudo que meio que é a mesma coisa, já popula os segmentos do idioma de chegada, obrigada. O idioma de chegada. E aí, depois eu populo os segmentos do idioma de chegada com tudo que eu tenho na minha memória de tradução que eu construí. Né, que eu decidi que era a melhor tradução. E depois, eu posso usar, por exemplo, o que eu uso é o Google, o API do Google, em conexão com essa ferramenta, para eu popular o resto. Né? Então, assim, então, basicamente, eu clico essa caixinha que está em amarelo e falo, não, eu vou usar Machine Translation, né? Fiz a conta do Google, conectei com a minha Cat Tool, e aí os segmentos que estão em branco, porque eu não tenho na minha memória de tradução, eles são populados por tradução em máquina. Aí eu aperto Enter e mando para o cliente? Não. Aí eu reviso. Aí eu vejo, aí eu conserto, aí eu coloco na minha memória de tradução as coisas que eu achei que eram traduções boas, que eram as melhores escolhas tradutórias para aqueles segmentos. E aí, com isso, você consegue a eficiência e você consegue continuar com esse olhar do tradutor. Né? Você continua nas rédeas das ferramentas, né? E então, a última coisa que eu quero falar é sobre, no próximo slide, o futuro da gente, né? Como tradutor. Ai, meu Deus, será que eu vou ter emprego, né? Vai! Vai ter emprego. Mas assim, a gente precisa pensar em como, né? Por exemplo, as pessoas, né, os estudiosos dessa área, falam que o que a gente vai fazer, né, por exemplo, é a pós-edição de traduções automáticas. Isso eu lembro, professor Jorge, faz 10 anos, lá no curso que eu fiz com você, Simone, falando que a gente, como tradutor, a gente tem que entender que o nosso papel, mais e mais, vai ser revisor de tradução mecânica. Mas é um papel importante. Caiu minha internet? Alô? Tô ouvindo? Alô? Não, tá. Voltou, Não, tá? Yara. Achei que tinha congelado. Deu um soluço. Então, assim, já faz 10 anos que as pessoas já estão falando isso, né? Que a gente vai ser revisor de tradução mecânica. Então, tudo bem. Tudo bem a gente ter esse papel, né? Outra coisa que eu já tinha falado, especialização em áreas técnicas e complexas. Então, assim, poxa, se eu sei sobre fotografia muito, eu consigo olhar para uma memória, para uma tradução mecânica e falar, pô, mas isso não tá legal, isso não tá natural, não é exatamente esse termo que precisa ser usado aqui. Então, eu consigo um espaço no mercado porque eu sei muito a respeito daquilo, mais que o ChatGPT. O próximo slide também fala mais algumas coisas do nosso futuro como tradutores, né? Treinamentos e ajustes de modelo de inteligência artificial. Então, assim, se você ainda não aprendeu, corre, aprende programação, aprende a lidar com o backstage dessas máquinas, entende como que funciona, porque se elas existem, tem um linguista atrás falando, olha, vamos fazer isso, esse é o meu melhor modelo, esse é o jeito certo de coletar um banco de dados para. Então, essa pessoa pode ser você. Né? Então, assim, é uma ferramenta, é uma coisa importantíssima hoje em dia. Sabe? Tinha que ir desde o jardim da infância, aprender lógica de programação em Python, todas essas coisas. Assim, desde o jardim da infância, né? E a última coisa, né, que é a parte da tradução criativa. A gente é humano, a gente entende metáfora, a gente entende das entrelinhas da intenção
além das palavras. E isso ainda a máquina não faz, ou não faz com tanta exatidão. Então, assim, a gente tem que continuar humano, a gente tem que continuar trazendo esse sentimento, né, essa sensibilidade para a nossa tradução, né? É isso. Então, o último slide, eu acho que também você não vai passar, que é um vídeo, é um vídeo. Eu posso contar a história para vocês. É um segundos de um filme que chama Eu, o Robô, de 2004, baseado num livro do Isaac Asimov de 1950. Então, assim, mais uma prova que não é de hoje que as pessoas falam disso, né? E, basicamente, não vou dar spoiler do filme, que vale a pena assistir, mas o Will Smith é um policial que ele não gosta de androides, não gosta de robôs, e ele está investigando um crime. E aí ele vira para um robô e fala assim, poxa, mas um robô não consegue compor uma sinfonia. Um robô não consegue pegar uma tela e transformar numa obra de arte. Ele vira para e aí o robô vira para ele e fala: "Ah, mas você consegue?" E ele fica com aquela cara tipo: "Pô, não consigo também." O ponto aqui, assim, a gente não pode deixar as máquinas no comando e perder essa habilidade, a habilidade criativa que a gente tem, que é para compor tua sinfonia, que é para fazer uma pintura e que é para traduzir, né? É isso, gente. Próximo slide. Obrigada. Que demais. Quero saber muito agora de vocês, né? Qual que é a interação que vocês têm com essas ferramentas de Cat Tool, essas ferramentas de inteligência artificial? Comentários? Sim. Eu posso falar? Pode? Olá. Assim, eu queria resumir um pouquinho, né, da minha situação. Eu já estou há 8 anos fazendo os dois, exatamente como você fala. E eu acho que falta, assim, para a gente, ou quando a gente fica na dúvida se é máquina ou não, é lembrar que nós temos senso crítico. Sim. Máquina não tem, né? O nosso senso crítico faz da nossa tradução melhor, né? Sim. A gente é especialista em alguma coisa? Sim, a gente é. Só que, por exemplo, eu traduzo catálogo de empresa automotiva, de máquina, catálogo de máquina. Pô, catálogo de máquina é tudo igual. Não, não é tudo igual. Cada chão de fábrica tem uma máquina. A mesma máquina aqui em Dayatuba, ela é usada lá na Fiat, lá no Nordeste, só que o chão de fábrica do Nordeste chama aquele parafuso com outro nome. Então, senso crítico, né? Por mais que o ChatGPT tenha arrebentado com a gente, é senso crítico. A gente precisa saber que a gente é melhor ainda. Sim, a gente sabe para quem é essa tradução, né? A gente sabe quem que vai ler essa tradução. Isso é importante também. E a máquina não sabe. Mas eu amei. Muito obrigada pelo seu trabalho de hoje. E professora Simone, sempre, muito obrigada. Ok. Yara, tem umas perguntas que eu fiquei curiosa Oba! enquanto você estava falando. Não sei. Tem algum... Porque, assim, quando você mostrou a Cat Tool, assim, você mostrou o state of the art, né, Yara? Tipo, o MemoQ é o estado da arte. Né, a ferramenta mais top, mais cara do mercado, assim, com aquelas coisas. Tem alguma tipo de tradução que você recebe no teu dia a dia que você não usa de jeito nenhum a Cat Tool? Ou que não dá, ou que você não consegue? Eu acho que, por exemplo, coisas que precisem de uma sensibilidade maior, eu acho que atrapalha mais do que ajuda. Por exemplo, eu não faço isso pessoalmente, mas as pessoas que traduzem poesia, por exemplo, não vai colocar uma poesia numa Cat Tool e apertar Enter para ver, para popular os segmentos, porque tem uma questão da métrica, tem uma questão que são importantes. Outra coisa que eu também já fiz no passado, faz tempo que eu não faço, mas assim, a tradução de legenda. Legendagem, porque além da tradução do texto, eu preciso ter a métrica muito, muito correta para essa legenda ser legível no cinema ou alguma coisa assim. Talvez eu não usaria. Tem outras ferramentas para fazer a legendagem, né? Mas eu não usaria o MemoQ, talvez. Para legendar, né?
Ah, entendi, eu gostei. Eu gostei de uma coisa que você falou, Yara, quando você falou de que tipo, a Cat Tool ajuda muito na eficiência, né? É tipo, você faz com mais eficiência. Aí você falou, mas tem algumas pessoas que ainda não se rendem a essa coisa de ser eficiente, né? Que é mais tradicional, abrir o Word, escrever no texto lá. Aí eu fiquei pensando, sabe, no mercado eu comprei, sei lá, a salada lavada e tipo uma sopa já pronta com os legumes cortados. Mas na hora que eu peguei os legumes cortados já prontos, sabe? Eu fiquei pensando, minha mãe ia falar o que disso? Ia falar, por que você não corta? Por que você não leva a cenoura direito para casa e faz isso, já comprou as cortadas? Mas eu pensei muito que é igualzinho a Cat Tool, sabe? Tipo, alguém já inventou esse troço, já tem aqui, por que eu não uso, sabe? Isso para fazer tudo quanto é coisa que der. Já está, que é a mesma coisa com a inteligência artificial, né? Que a gente está ainda em cálculo, ainda está. Quando você falou, coloca as duas coisas juntas, dá para usar, dá para você, lembrando, usando o bom senso, igual a Cássia falou, sabe? Que você vai medir, você não vai mandar direto para o cliente, né? Daquele jeito. Mas a gente fica meio preso, né? Aí eu fiquei pensando, quantas coisas que tem que são mais eficientes hoje em dia por causa da tecnologia, e a gente ainda fica preso às coisas que. Tipo, não pode. Está traindo os antepassados, né? Tipo assim, olha, uau, Gutenberg, né? Colocou letrinha por letrinha na prensa e eu tô aqui apertando um botão. Mas tudo bem, contando. Eu acho que assim a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o jeito que a gente vê novas tecnologias. E eu tô falando a gente, assim, de pessoas como eu, 40 anos para cima, porque é muito fácil a gente condenar. Tipo, nossa, agora acabou tudo, agora o mundo vai acabar, ninguém mais vai pensar agora. Só que isso está sendo falado de todas as tecnologias. Quando inventaram a televisão, a televisão vai, sei lá, derreter o cérebro das crianças. Né? Não, agora... Fotografia vai... acabar com a arte, né? Então, assim, existem prós e contras da utilização de qualquer ferramenta. Né? Então, assim, a gente tem que entender como a gente tira o melhor proveito do que existe hoje, do estado da arte de hoje. Né? Como as pessoas falam da mídia social, nossa, odeio o TikTok. Eu adoro o TikTok. Eu adoro. Eu sigo pessoas muito legais no TikTok. Eu sigo pessoas que falam de linguística, falam de tradução, que falam de fotografia. Então, assim, é o meu uso da ferramenta que faz essa ferramenta ser legal para mim. Né? Mas eu preciso estar no comando, eu preciso saber o que eu estou fazendo para eu conseguir. Eu brinco que o ChatGPT ele é um excelente estagiário, mas ele é um estagiário, ele precisa de orientação e ele precisa de revisão, porque senão ele vai fazer tudo errado, ele vai fazer, né, do jeito que dá, né? Mas então a gente tem que abraçar novas tecnologias. Né? Essa metáfora é muito boa, Yara. Né? Ele é um ótimo estagiário. E assim, de uma maneira ou de outra, não tem como fugir. Não tem como você ser competitivo no mercado e falar assim, olha, eu sou uma tradutora muito boa, muito precisa. Eu faço uma pesquisa imensa para cada palavra que eu traduzo. Quanto tempo você demora para traduzir 3 laudas? 7 dias. As pessoas fazem isso em um dia. Então, assim, você pode ser tudo isso com essa utilização da ferramenta. Né? Então, é isso. É inevitável e é uma coisa que vai fazer o seu processo tradutório mais prazeroso, né? Porque você não repete tanto, né? Você não faz a mesma coisa 1000 vezes. Muito bom, Yara, muito, adorei. Muito obrigada pela sua disposição, pela sua disponibilidade, generosidade. Delícia foi ouvir você, nossa, muito, e aprender tanto, né? Muito legal, muito obrigada. Então, últimos minutinhos, alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Posso acabar? Eu tenho. Então vai. Quando você já usou uma tradução assistida por computador, você alguma vez já teve, depois que você pediu uma tradução, isso como só se tivesse uma situação, você olhou para o texto e aí você meio que vê ele todo certinho
mas te dá aquela sensação na cabeça que, será que talvez esteja certo ou que é algo que eu quero? Aí o que você faz nessa situação? Você está falando de cat tools, né? Da tradução que eu alimento e eu recebo o resultado, o output. Sim, e eu acho isso ótimo, sabe por quê? Porque a gente tem sempre que, dentro do prazo que a gente tem para entregar a tradução, mas a gente tem sempre que ter uma dúvida, né? Tem um vídeo do TEDx, naquela parte de educação do TED Talks, que fala sobre a palavra you. You. Né? Que, you você, beleza, mas basicamente o vídeo fala de todos os tipos de tradução que eu posso ter para a palavra you. O you é o senhor, a senhora, você. Então, assim, é muito legal assistir esse vídeo. Por quê? Porque esse pé atrás que a gente tem de falar, putz, mas será que tá bom mesmo? Deixa eu revisar mais uma vez. Deixa eu tirar o texto dos segmentos do Cat Tool, colocar ele numa folha no Word e ler esse texto de novo. Isso é excelente, por quê? Porque a gente sempre fica com o pé atrás. Que tipo, imagina uma situação que você encontra o Cat Tool dando tudo perfeitinho, sem um erro possível, aí você diz, meu Deus, eu vou ter que ficar lendo entre as minúcias para até achar um erro, porque deve ter algum. É uma paranoia. A gente é meio. Eu sou meio paranoica assim, na parte da tradução. Só que chega uma hora que você tem que entregar e tem que passar para a próxima tradução. Essa vai ser a melhor tradução da sua vida? Espero que não. Eu espero que a próxima seja melhor. Eu espero que a outra seja melhor. Eu espero que a tradução que você faça daqui a 3 anos seja melhor do que a de hoje. Então, assim, ser melhor não quer dizer que a tradução que você faz hoje não seja vendável, que você não possa pôr um preço nela e você trabalhar fazendo isso. Mas, assim, essa coisa de sempre estar melhorando, de sempre estar se questionando se a sua escolha tradutória foi a mais legal, eu acho que a gente não pode perder nunca, mesmo com auxílio de Cat Tool, mesmo com auxílio de ChatGPT, porque senão, né, a gente fica no mesmo. O que segura um pouco isso é que prazos de tradução são muito curtos. Então, assim, se você tem que entregar até meio-dia, então a última revisão que você vai fazer é 11h30. Acabou. Tá satisfatório? Mas será que vai estar perfeito? Perfeito não vai estar. Mas tá satisfatório, tá bom para você entregar para o cliente? Aperta o Enter, manda lá e parte para a próxima. A próxima vai ser melhor, com certeza. Peraí. Oi, quer fazer pergunta? Oi, Yara e Simone. Eu queria só queria fazer uma sugestão para o Leonardo, esse jovem tradutor que acabou de perguntar. Leonardo, uma coisa que a gente faz aqui no escritório da Plural e que ajuda muito a gente trabalha em pares de tradutores. Porque o que acontece? Algumas vezes você tem esse sentimento de que alguma coisa poderia ser melhor. Não necessariamente que está errado, mas que poderia ser melhor. Mas você já está trabalhando naquele texto, principalmente textos maiores, há tanto tempo que você já não consegue mais achar esse ponto que traz essa estranheza que poderia ser melhor. Então, vejo que você é bem mais jovem aqui do que o meu time, mas eu acho que é interessante você que está fazendo as suas relações com jovens tradutores, que você identifique um parceiro de trabalho, né? Porque um bom parceiro de trabalho, na revisão do trabalho que você fez, ele vai ter mais facilidade de, em algumas vezes, encontrar aquele ponto que você, que já está, digamos, cansado daquele trabalho, não está achando. Então fica essa dica de boas parcerias. Faz toda a diferença. Porque uma segunda opinião é muito boa, porque depois que você termina o seu trabalho, você tem tanta confiança, você vê o seu trabalho, aquilo que você fez, sua obra, né?
E aí você não quer admitir que teve erro nela, né? Uma questão. É o E seu dá uma bebê, segurança, né? né? Para trabalhar com outra pessoa também, né? Dá uma segurança, assim, né? Quem está começando, então, que está inseguro ainda, né? Você tem um parceiro e isso é interessante de ver no começo, né? Então, isso é legal, né? Gente, infelizmente, eu preciso acabar. Nós temos outra reunião às 3, estamos atrasados para outra. Mas, Yara, muito obrigada. Todos os participantes, foi incrível, gostei muito. Obrigada a vocês. Nos vemos na próxima terça. Um beijo, Yara. Obrigada, tá? Tchau, gente. Beijo. Até a próxima. Um abraço a todos. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau, gente. Tchau.